Olá, queridos amigos de luz. Eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês uma receita muito interessante sobre uma pomada de gengibre, que é muito útil e muito eficiente para as articulações. Essa pomada de gengibre eu tive a oportunidade de aprender num dos cursos que eu fiz alguns anos atrás sobre plantas medicinais e foi ensinado para nós uma pomada feita com gengibre de uma forma muito fácil e com uma eficácia muito grande. Então é uma pomadinha que vocês podem fazer com toda a segurança, ela não tem nenhuma contraindicação, tá? Inclusive nós aprendemos nesse curso exatamente para que pudéssemos fazer em casa e ter ela sempre perto para qualquer eventualidade que envolva as articulações. Eu mesma tenho a minha pomadinha em casa, costumo fazer e utilizo sempre que eu preciso, principalmente quando eu tenho dores nas articulações das mãos ou dos pulsos, pelo fato de digitar muito. Então, para quem tem aquele incômodo, né, nas articulações das mãos, dos braços, né, por fazer muito exercício ou por digitar muito, né, ter alguma inflamaçãozinha assim nessas regiões, pode fazer uso da pomada de gengibre, que vai ser muito útil, tá? Eu vou ensinar para vocês o passo a passo nos próximos slides. Tem alguns materiais que eu já listei aqui para vocês poderem adquirir e fazer a pomadinha com toda a segurança. Essa pomada, gente, ela é uma pomada praticamente natural, tá? Ela vai utilizar apenas 2 ingredientes. Vai utilizar vaselina sólida e vai utilizar gengibre. E também, gente, o gengibre, ele tem uma característica que ele é um potente anti-inflamatório. Então é por isso que ele age tão bem quando nós conseguimos colocá-lo nas articulações. Ele tem o princípio do elemento fogo. Então, dentro da medicina tradicional chinesa e dentro também do conceito mais espiritualista das plantas, o gengibre ele possui um elemento fogo transmutador. Então, quando nós temos alguma dor ou alguma inflamaçãozinha nas articulações, é porque existe ali, metafisicamente, alguma energia que ficou bloqueada, tá? Ou por excesso de movimento, né? Ou por um movimento repetitivo que causou assim um estressamento nas nossas articulações. E aí o gengibre ele vem para dissolver essa carga energética que ficou bloqueada naquela região, causando aqueles incômodos que a gente conhece como dores, tá? Então, aonde que vocês podem usar essa pomada de gengibre que nós vamos fazer? Vocês podem usar em qualquer articulação do corpo, tá? Pode ser nos dedos, nos pulsos, nos tornozelos, no ombro, nos cotovelos, joelhos, tá? Então aí vocês podem usar na articulação que vocês estiverem precisando, tá? E o único cuidado que nós precisamos ter é exatamente após a aplicação da pomada é não tomar friagem, tá? Porque como o gengibre junto com a vaselina, né, são 2 componentes que vão manter aquela região mais aquecida, é interessante a gente não molhar com água fria depois da aplicação da pomada e nem pegar friagem, porque isso pode agravar os sintomas, tá bom? Então vamos agora ao passo a passo dessa pomada de gengibre para que vocês aprendam a fazer e possam ser beneficiados com ela. Então aqui, gente, nós temos os materiais, tá? Então o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar comprar uma latinha ou uma bisnaga de vaselina sólida farmacêutica. Então, gente, aqui vocês tomem cuidado, porque não é qualquer vaselina, tá? Vocês têm que ir na farmácia comprar a vaselina sólida de uso farmacêutico, porque existem vaselinas para outras finalidades, tá? Existem vaselina, a vaselina industrial, essa não serve,
tá? Para fazer essa pomada, porque ela tem, não é assim uma vaselina tão pura, então não é indicado para fazer nenhum tipo de pomada para uso na pele, tá bom? Vocês vão até a farmácia e vocês podem escolher a marca que vocês quiserem, o formato que quiserem. Ela precisa ser sólida, então ela vem em duas versões. Ou ela vem numa latinha, tá, de metal ou plástico, ou ela vem numa bisnaga. Então vocês escolhem a maneira que vocês acham mais fácil e compram uma latinha ou uma bisnaga. Ela é bem acessível, preço bem baratinha, dá para fazer e rende bastante, viu, gente? Então não tem problema nenhum. Depois vocês vão precisar de um pacotinho de gengibre em pó. O gengibre em pó vocês encontram em qualquer supermercado. Vocês vão ali naquela seção de temperos, né, que tem aquele monte de tempero, ali tem gengibre em pó. Por que vocês vão usar o gengibre em pó e não vão usar o gengibre raiz, né, o gengibre in natura? Vocês não podem usar o gengibre in natura, porque o gengibre in natura ele vai soltar aquela água, né, o próprio sumo do gengibre. E a gente sabe que líquido não se mistura com a vaselina, então não vai dar certo a pomada, tá? Ela não vai unir o gengibre, não vai amalgamar o gengibre na vaselina. Então precisa ser o gengibre em pó, tá bom? Então vocês comprem lá um pacotinho de gengibre em pó para fazer a pomada. Aí também vocês podem comprar, opcional, né? Se vocês já tiverem em casa, não precisa, uma faixa de gaze. Essa faixa de gaze, gente, é para vocês enfaixarem depois a região aonde vocês vão passar a pomada, tá? Então, se vocês não quiserem comprar a faixa de gaze, quiserem enfaixar com algum pano, alguma flanela, né? Algum material assim, algum tecido, né, que seja bem confortável, vocês fiquem à vontade, tá? Eu falei da faixa de gaze para passar toda a relação de materiais para vocês terem tudo aí na casa de vocês e fazer. E também é interessante lembrar que a vaselina ela é bastante gordurosa. Então, a faixa de gaze, ela vai manter, né, toda aquela parte mais gordurosa da vaselina sem deixar que essa gordura possa passar para a roupa ou para algum outro material. Então aí fica essa faixa que vocês podem usar várias vezes, tá, gente? Não precisa jogar fora toda vez que vai fazer uma nova aplicação, não. Vocês podem usar a mesma faixa de gaze, né, passando por cima da região onde vocês estão passando a pomada. E vai usando até sumirem os sintomas, tá bom? E também vocês vão precisar de um pote de vidro com tampa. Esse pote de vidro, gente, de preferência que tenha a boca larga, tá? Porque aí fica mais fácil para vocês porem a pomadinha pronta e também fica mais fácil na hora de vocês usarem a pomada, tá bom? Então, de preferência, um vidro que tenha uma tampa, a boca larga e que tenha tampa. Então, é melhor um vidro que seja baixo, com uma boca larga, do que um vidro alto com uma boca estreita, porque aí não vai dar certo. Vocês não vão conseguir pegar a pomada depois, tá? Então, um potinho aí, escolham bem o potinho para vocês poderem usar de uma forma bastante confortável, tá bom? Então, agora a gente vai passar para o modo de fazer a pomadinha. Então, vamos lá. Para fazer a pomada, vocês vão precisar de uma panela banho-maria, tá? Para quem não sabe o que é uma panela banho-maria, é uma panela que você coloca água na parte de baixo e na parte de cima da panela você põe aquilo que você vai precisar fazer, que é no caso a pomada, tá? Então aí vocês aqueçam uma panela banho-maria, mantenham o fogo baixo durante todo o procedimento, vocês vão trabalhar a pomada com o fogo ligado, tá? No baixo. E aí vocês vão pegar a vaselina que vocês compraram e vão colocar toda essa vaselina nessa panela banho-maria, tá? Então põe toda a latinha ou toda a bisnaga, põe tudo lá dentro. E aí vocês podem pegar uma colher ou um palito de sorvete, o que vocês quiserem para poder misturar, tá? Então veja só, vocês vão deixar a pomada, a vaselina dentro da panela, ela vai estar já sendo aquecida pelo banho-maria e gradativamente essa vaselina vai começar a se dissolver, ela vai começar a ficar líquida, tá? Ela vai derreter, vai ficar líquida.
tá? Então, vocês têm que esperar ela ficar totalmente líquida, mantendo o fogo ligado, tá bom? A hora que ela estiver líquida, vocês vão pegar o pacotinho de gengibre em pó e vocês vão colocar meio pacotinho, tá? Vai colocando devagar para não ficar aquela poeirada toda. Coloca devagarzinho, meio pacote e vai misturando com a colherzinha ou então com o palito de sorvete, vai misturando bem, tá? Para o pó ser totalmente absorvido pela vaselina, que estará líquida, certo? Ela estará líquida ainda porque ela está sendo aquecida, tá bom? Depois que vocês colocaram lá meio pacote de gengibre, se vocês quiserem uma pomada mais forte, vocês podem colocar um pouquinho mais. Vocês vão olhando, né? Até o ponto em que a vaselina consegue absorver todo aquele gengibre, tá? Eu acredito que o pacote todo é muita coisa e a pomada não vai ficar boa, porque vai ficar mais gengibre do que vaselina e não vai ficar bom na hora de vocês usarem. Então, por isso que a maneira mais assim, mais interessante de poder fazer uma pomada com uma consistência boa é usar até meio pacote, já é o suficiente, tá bom? Então mexe bem. Depois que você mexeu, o gengibre está todo incorporado ali na vaselina, você vai desligar o fogo, tá? Vai tirar a panela e cuidadosamente vai despejar esse conteúdo que ainda estará líquido com todo o gengibre misturado, tá? Então aí a vaselina já vai ter mudado de cor, ela já vai estar marrom porque o gengibre é amarronzado, tá? Porque a vaselina ela é branca. Quando ela for derretida, ela fica transparente, né? Quase transparente. Aí você vai jogar o gengibre lá dentro e depois ela vai ficando turva, né? Então você pega esse conteúdo que ainda está líquido e cuidadosamente você vai despejar nesse pote de vidro que você já escolheu, que você já lavou, já secou direitinho, tá? Esse pote tem que estar bem seco, porque vaselina com água não combina, tá? Então aí tem que estar bem sequinho. Você coloca lá dentro e você vai esperar esfriar para poder tampar. Por que não pode tampar ele quente? Porque ele vai criar vapor e o vapor não combina com vaselina, né? Vai ficar uma coisa que não vai dar certo. Então você deixa esfriar. Conforme a vaselina vai esfriando, ela vai endurecendo novamente, tá? Ela vai virar a mesma coisa que estava na lata ou na bisnaga. Ela vai virar uma pasta grossa. Então deixa esfriar. E aí você vai ver que todo aquele pó do gengibre ficou lá dentro, né, misturado ali, e a pomada está pronta, tá? Então aí você já pode começar a usar. Se você quiser usar ela ainda morna, é interessante, pode usar também, não tem problema nenhum. Ela vai funcionar tanto morna quanto fria, não tem problema nenhum, tá? O que você não pode é pegar friagem depois que você aplicou, certo? Então você tem a pomadinha ali. Agora a gente vai ver como que nós vamos usar essa pomada de gengibre. Modo de usar. Então vamos lá. Depois que a pomada estiver fria, a vaselina vai se solidificar novamente e vai virar a pomada com todo o gengibre. Você vai pegar essa pomada, né, vai pegando com a mão mesmo, né, com os dedos e vai passando nas articulações que você tiver necessidade, que estiver assim mais sensibilizada, que estiver com um pouquinho de dor, né, ou um pouquinho assim com um movimento um pouco mais restrito, você vai fazendo pequenos movimentos circulares de uma forma bastante suave, tá? A articulação a gente não pode mexer assim com muito vigor, porque já é uma região delicada, se está inflamado pode piorar, então é um movimento suave, tá? Você vai passando a pomadinha ao redor, vamos supor que seja do pulso. Você vai passando a pomadinha ao redor do pulso, tá? Bem, assim, delicadamente, passa lá uma quantidade suficiente. E aí você vai pegar aquela faixa de gaze, né? Que eu comentei lá no início do vídeo, ou um paninho que você tenha. Mas eu aconselho a faixa de gaze, que ela é mais prática e você pode usar várias vezes. E aí você vai enfaixar a região. Não pode apertar muito, tá, gente? Quando a gente enfaixa alguma parte do nosso corpo, a gente não pode apertar demais, porque senão você vai prender a circulação,
você vai prender algum nervo, algum tendão, e isso não é bom. Então você vai só cobrir assim com a gaze, né, com a faixa, vai enrolar sem apertar. E você vai ficar algumas horas com ela agindo na sua articulação. Então, preferencialmente, a gente sugere que vocês possam fazer a aplicação dessa pomada à noite, porque aí vocês aplicam a pomada em faixa, vocês vão deitar, né? Vocês não vão ter nenhum problema de pegar friagem, porque vão estar cobertos na cama e pronto, ela vai agindo todas aquelas horas da noite. No dia seguinte, se você quiser repetir o processo, você pode repetir em faixa novamente e só toma cuidado de não pegar friagem ou de não lavar as mãos. Por exemplo, se você passar na mão, você tem que tomar cuidado e não lavar a mão com água fria, tá? Você vai ter que fazer uma água morninha para poder lavar a mão ali. Porque se você pegar esse contraste da pomada com a água fria, você vai ter o agravamento daquela situação que você está apresentando nos dedos ou nas mãos, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado para não pegar friagem. É a única recomendação que nós temos que prestar bastante atenção. E qual é a validade dessa pomadinha? Essa pomada ela vai apresentar a mesma validade da embalagem da vaselina, tá? Então ela mantém as suas propriedades, tá? Pelo período que está ali marcado na embalagem original da vaselina, tá? Da latinha ou da bisnaga. E essa pomada, gente, vocês podem passar em qualquer articulação. Ela é excelente para articulações, tá bom? Eu tenho sempre a minha, a gente nunca sabe, né, a hora que vai, torce um pé ou bate a mão em algum lugar, a gente sempre é bom ter uma dessa em casa. E aí vocês vão notar também, uma coisa que eu vou comentar, que às vezes as pessoas não sabem. Como nós usamos o gengibre em pó, né, quando a gente passar na articulação, a gente vai sentir assim aquele pozinho, né, aqueles grumos do gengibre. Isso é normal, tá? Faz parte da pomada, porque a gente colocou ali gengibre em pó, então o pó está ali, né? Está ali e ele vai ficar aderido à nossa pele por conta da vaselina, né? Porque a vaselina já se solidificou, ela vai manter aquela parte onde nós passarmos a pomada, ela vai manter o gengibre ali, tá bom? Então, eu espero que vocês possam ser bastante agraciados com essa receita. É uma receita simples, porém bastante eficiente, né? Eu fiz logo que eu aprendi e obtive vários resultados positivos, tanto para mim quanto para as pessoas que eu indiquei e que eu fiz, né? Eu fiz também para algumas pessoas, dei de presente, e também para as pessoas que eu comentei e que tiveram a felicidade de fazer a pomada, tiveram realmente bastante resultados positivos. Então, espero que vocês gostem, que seja muito útil e gratidão mais uma vez pela sintonia de vocês, por estarem acompanhando as nossas aulas e até a nossa próxima oportunidade.